Bem-vindos ao canal Karatê do Matheus. Na descrição deste vídeo consta 2 links para quem tiver interesse em comprar o meu e-book, o Karatê Além da Luta, um e-book para quem busca crescimento pessoal. Agora vamos para o conteúdo de hoje. Masatoshi Nakayama nasceu em 13 de abril de 1913. Seu local de nascimento foi a prefeitura de Yamaguchi, no Japão. Esta região era conhecida por suas fortes tradições marciais. A própria família de Nakayama tinha uma conexão notável com essas tradições. Seus ancestrais eram habilidosos instrutores de Kendo. Eles serviram ao clã Sanada no domínio de Nagano. Essa linhagem proporcionou uma rica bagagem em disciplina e filosofia das artes marciais. O jovem Nakayama cresceu em um ambiente onde o Budo, o caminho marcial, era respeitado. Essa vivência inicial, sem dúvida, moldou seu caminho futuro. Ele estava destinado a uma vida dedicada às artes marciais. Seu pai era um médico militar chamado Naomichi Nakayama. Naomichi frequentemente servia em Taipei, Taiwan. Por causa disso, Masatoshi passou uma parte significativa de sua primeira infância lá. Viver em um ambiente cultural diferente pode ter ampliado seus horizontes. No entanto, os valores fundamentais de sua herança japonesa permaneceram fortes. A história marcial da família era uma influência constante e sutil. Essa mistura de experiências contribuiu para o seu desenvolvimento. Ele aprendeu disciplina e respeito desde cedo. Essas qualidades se tornariam marcas registradas de seu caráter e estilo de ensino nos anos posteriores. Sua criação incutiu um profundo senso de dever e perseverança. O nome da família Nakayama estava associado à destreza marcial. Isso se devia principalmente à arte do Kendo, o caminho da espada. Seu avô, Naoteru Nakayama, era um renomado mestre de Kendo. Essa conexão significava que as artes marciais não eram apenas um passatempo, eram uma parte séria da identidade e herança da família. Os princípios do Kendo, como foco, precisão e espírito inabalável, provavelmente eram discutidos e praticados. Essas primeiras lições, mesmo que indiretas, teriam estabelecido a base para sua imersão posterior no karatê. Ele estava cercado por exemplos de dedicação marcial. Esse ambiente foi crucial para o seu futuro. Essa criação, imersa na tradição marcial, forneceu um terreno fértil para a própria jornada marcial de Nakayama. Os valores de disciplina, respeito e busca incessante pela excelência estavam enraizados nele. Ele não apenas aprendeu esses valores, ele os vivia. O legado de sua família era uma fonte de inspiração e talvez uma leve pressão para se destacar. Essa bagagem não se tratava apenas de técnicas de luta, tratava-se de desenvolvimento de caráter. Tratava-se de forjar um espírito forte. Masatoshi Nakayama estava, em essência, sendo preparado desde seus primeiros dias para se tornar um líder e um preservador das artes marciais. A educação formal de Masatoshi Nakayama começou em Taipei. Ele cursou o primário e o ginásio lá, por conta das obrigações profissionais de seu pai como médico. Esse período longe do Japão continental o expôs a diferentes nuances culturais. No entanto, sua identidade japonesa e as tradições marciais de sua família permaneceram fundamentais. Ao retornar ao Japão para o ensino superior, ele continuou buscando a excelência acadêmica. Ele era um aluno dedicado, porém seu foco não se limitava apenas aos estudos. O chamado das artes marciais, em especial o Kendo, tornou-se mais forte durante esses anos de formação. Foi uma progressão natural, considerando seu histórico familiar. Seu primeiro envolvimento profundo com as artes marciais foi através do Kendo. Essa era a arte de seus antepassados. Ele se dedicou à prática do Kendo com grande entusiasmo. O Kendo lhe ensinou elementos cruciais: noção de tempo, distância e fortaleza mental. O treinamento rigoroso aguçou seus reflexos e fortaleceu seu espírito. Ele aprendeu a importância do mente alerta, um estado de prontidão contínua.
esses princípios fundamentais foram profundamente assimilados por ele. O Kendo lhe proporcionou uma base sólida na filosofia marcial japonesa. Era mais do que apenas empunhar uma espada de bambu. Tratava-se de cultivar o coração e a mente de um guerreiro. Seu treinamento de Kendo foi intenso e fundamental para sua formação. A disciplina exigida pelo Kendo era imensa. Treinos diários, as formas e combate faziam parte da rotina. Nakayama abraçou esse estilo de vida rigoroso. Ele compreendia que a maestria exigia dedicação e sacrifício. Seus instrutores de Kendo certamente enfatizaram a importância do respeito ao oponente e à própria arte. Essas lições não se limitavam elas permeavam toda a sua visão de mundo. O foco e a determinação que ele desenvolveu no Kendo seriam muito valiosos mais tarde, em sua jornada no karatê. Ele estava moldando o caráter de um futuro mestre. Seu comprometimento era inabalável. Esse período de intenso treinamento de Kendo foi crucial. Isso lhe deu uma forte base marcial e também o conectou diretamente ao legado de sua família. Embora mais tarde ele viesse a se tornar famoso pelo karatê, suas raízes no Kendo nunca foram esquecidas. Elas influenciaram sua compreensão de todas as artes marciais. Os princípios são universais, permeando diferentes modalidades. A imersão de Nakayama no Kendo desde cedo garantiu que esses princípios ficassem profundamente enraizados nele. Ele não estava apenas aprendendo técnicas, mas sim um estilo de vida. Essa base se mostraria de valor inestimável quando ele fizesse a transição para um novo caminho marcial. Em abril de 1932, Masatoshi Nakayama ingressou na Universidade Takushoku. Esse foi um ponto de virada significativo em sua vida. A Universidade Takushoku era renomada por sua forte ênfase nas artes marciais. Era também conhecida por seu foco em estudos internacionais e na preparação de estudantes para funções no exterior. Nakayama inicialmente pretendia estudar a língua chinesa. Ele planejava seguir os passos de seu pai e talvez seguir uma carreira que envolvesse trabalhar no exterior. Seus objetivos acadêmicos eram claros. No entanto, o ambiente da universidade logo o levaria por um caminho marcial inesperado, porém profundamente impactante. Sua vida estava prestes a mudar de rumo. Ao ingressar na universidade, Nakayama inicialmente planejava continuar seu treinamento de Kendo. O Kendo era familiar e profundamente conectado à sua herança. No entanto, um acaso alterou seu curso. Ele supostamente perdeu a orientação do clube de Kendo. Então encontrou estudantes praticando karatê. Essa arte marcial relativamente nova, recentemente introduzida no Japão continental, vinda de Okinawa, o intrigou. Os movimentos dinâmicos e as técnicas poderosas do karatê capturaram sua atenção. Ele decidiu investigar mais a fundo. Essa decisão foi um momento crucial, colocando-o no caminho para se tornar uma lenda do karatê. Foi um momento de puro acaso. O clube de karatê da Universidade Takushoku estava sob a orientação de Gichin Funakoshi. Funakoshi é amplamente considerado o pai do karatê moderno. Ele trouxera o karatê de Okinawa para o Japão. Nakayama ficou imediatamente impressionado com os ensinamentos de Funakoshi e a arte do karatê Shotokan. Ele entrou para o clube e começou seu treinamento de karatê com dedicação intensa. A transição do Kendo para o karatê não foi necessariamente fácil. A mecânica corporal e as nuances filosóficas eram diferentes. No entanto, a forte base de Nakayama no Budo permitiu que ele se adaptasse e se destacasse rapidamente. Ele encontrou uma nova paixão. Seu comprometimento com o karatê cresceu rapidamente. Ele treinou rigorosamente, absorvendo cada lição de seus seniores e do próprio mestre Funakoshi. A Universidade Takushoku tornou-se o cadinho onde suas habilidades no karatê foram forjadas. O clube de karatê da universidade foi um dos primeiros e mais influentes do Japão. Produziu muitos karatekas famosos. Nakayama
estava entre os mais dedicados. Ele passou horas incontáveis praticando Kihon, fundamentos, kata, formas, e kumite, luta. Seu treinamento anterior de Kendo lhe proporcionou disciplina e foco. Isso o ajudou a progredir rapidamente em sua nova arte marcial. Ele estava a caminho. A jornada de Masatoshi Nakayama no karatê foi profundamente moldada por duas figuras-chave: Gishin Funakoshi e seu terceiro filho, Yoshitaka Funakoshi. Gishin Funakoshi, o fundador do karatê Shotokan, foi seu principal sensei na Universidade Takushoku. Mestre Funakoshi enfatizava o karatê como um modo de vida, focando no desenvolvimento do caráter, na disciplina e nos aspectos filosóficos do Budo. Ele ensinava que o objetivo final do karatê não era meramente vencer lutas, mas aperfeiçoar o caráter de seus praticantes. Nakayama respeitava profundamente a sabedoria de Funakoshi e seu estilo de ensino gentil, porém firme. Ele absorveu os princípios fundamentais do Shotokan diretamente da fonte. O karatê de Gishin Funakoshi estava enraizado nas técnicas tradicionais de Okinawa. Ele enfatizava a importância do kata como o coração do treinamento de karatê. O kata continha a essência da autodefesa e a sabedoria histórica dos mestres do passado. Nakayama aprendeu essas formas meticulosamente sob o olhar atento de Funakoshi. Ele compreendia que o kata não era apenas uma sequência de movimentos, era uma meditação em movimento e um repositório de aplicações de combate. A ênfase de Funakoshi em Karate Nisenten Nashi, no karatê não existe primeiro ataque, também deixou uma marca duradoura em Nakayama. Esse princípio ressaltava a natureza defensiva e ética da arte. Enquanto Gishin Funakoshi estabeleceu a base fundamental e filosófica, Yoshitaka Funakoshi, também conhecido como Gigo Funakoshi, foi instrumental na evolução técnica do Shotokan. Yoshitaka era um prodígio das artes marciais. Ele foi responsável por muitas das mudanças dinâmicas que diferenciaram o Shotokan japonês de seus predecessores okinawanos. Ele introduziu posturas mais longas e profundas. Enfatizou técnicas mais poderosas e atléticas. Yoshitaka também desenvolveu novas técnicas de chute, como o Mawashi-geri, chute circular, e o Yoku-geri Kekomi, chute lateral penetrante. Nakayama treinou extensivamente com Yoshitaka no final dos anos 30 e início dos anos 40. A influência de Yoshitaka Funakoshi impulsionou o Shotokan para um estilo mais combativo e fisicamente exigente. Ele foi uma figura-chave no desenvolvimento das práticas de kumite, combate. Isso incluía formas como o Gohon Kumite, combate de 5 passos, e o Ippon Kumite, combate de 1 passo. Nakayama abraçou essas inovações. Ele viu o valor delas no desenvolvimento de habilidades práticas de combate e de um espírito forte. A combinação da profundidade filosófica de Gishin e das inovações técnicas dinâmicas de Yoshitaka proporcionou a Nakayama uma compreensão abrangente do Shotokan. Essa dupla influência foi crucial para moldá-lo como um futuro líder da arte. Ele aprendeu tanto com o pai quanto com o filho. Seção 5. Forjando uma nova era. O nascimento da Japan Karate Association, ou Shoka-a. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão enfrentou um período de profunda mudança e reconstrução. As artes marciais, incluindo o karatê, foram inicialmente proibidas pelas forças de ocupação aliadas. No entanto, a proibição foi posteriormente suspensa. Isso permitiu que praticantes como Masatoshi Nakayama começassem a reconstruir e reorganizar o mundo do karatê. Nakayama reconheceu a necessidade de uma organização forte e centralizada. Essa organização promoveria e padronizaria o Karatê Shotokan. Ele vislumbrou uma entidade que pudesse preservar as tradições da arte, ao mesmo tempo em que fomentava seu crescimento e desenvolvimento. Essa visão foi crucial para o futuro do karatê. Em 1949, Masatoshi Nakayama desempenhou um papel fundamental na cofundação da Japan Karate Association.
ou JKA. Ele, juntamente com outros alunos seniores de Gichin Funakoshi, estabeleceu a JKA. Seu propósito era ser a principal organização para o Karatê Shotokan. Gichin Funakoshi foi nomeado instrutor-chefe honorário da JKA. Nakayama, com suas habilidades organizacionais e profundo entendimento do Karatê, tornou-se uma figura central nas operações da JKA. Ele foi nomeado instrutor-chefe da JKA em 1955, após o falecimento de seu primeiro líder formal. Essa posição o colocou na vanguarda da expansão global do Karatê Shotokan. A JK, sob a liderança de Nakayama, visava elevar o status do Karatê. Buscava transformar o Karatê de uma arte marcial okinawana, um tanto quanto obscura, em um budo japonês respeitado e reconhecido internacionalmente. Uma das primeiras grandes iniciativas da JKA foi desenvolver um currículo padronizado. Isso incluía definir requisitos claros para Kihon, Kata e Kumite em cada nível de graduação. A JKA também estabeleceu um rigoroso programa de formação de instrutores. Esse programa garantia que os instrutores da JKA, em todo o mundo, ensinassem um Karatê Shotokan consistente e de alta qualidade. Essa padronização foi fundamental para o seu crescimento. A visão de Nakayama para a JKA era ambiciosa. Ele queria difundir o Karatê Shotokan por todo o Japão e, em seguida, pelo mundo. Ele acreditava que o Karatê tinha muito a oferecer aos indivíduos em termos de preparo físico, autodefesa e desenvolvimento do caráter. A JKA tornou-se o veículo para essa visão. Organizava torneios, publicava materiais didáticos e enviava instrutores qualificados para o exterior. A dedicação e a liderança de Nakayama foram instrumentais para o sucesso da JKA. A organização rapidamente se tornou o órgão de Karatê Shotokan mais influente em âmbito global. Ele estava construindo uma comunidade mundial. Seção 6. A ciência da força. Modernizando o Karatê Shotokan. Masatoshi Nakayama não se contentava em simplesmente preservar o Karatê Shotokan da forma como o aprendera. Ele era um inovador. Ele buscou entender e explicar os princípios do Karatê sob uma ótica moderna e científica. Essa abordagem foi revolucionária para a época. Ele acreditava que, ao aplicar princípios científicos, as técnicas de Karatê poderiam se tornar mais eficientes e poderosas. Estudou cinesiologia, física e anatomia humana. Aplicou esse conhecimento para analisar e refinar os movimentos do Karatê. Essa metodologia científica o diferenciava de muitos mestres de artes marciais tradicionais. Ele queria entender o porquê por trás do como. Uma das principais contribuições de Nakayama foi a análise detalhada do kata. Ele dissecou cada movimento, explicando seus princípios biomecânicos e aplicações práticas. Enfatizou a importância do alinhamento corporal correto, da distribuição de peso e da geração de força a partir dos quadris. Seus ensinamentos focavam em como maximizar a força por meio da compreensão de conceitos como momento, inércia e energia cinética. Essa abordagem científica tornou as técnicas de Karatê mais acessíveis e compreensíveis. Os alunos podiam aprender não apenas o que fazer, mas também por que funcionava. Isso desmistificou muitos aspectos da arte. Suas explicações eram claras e lógicas. Nakayama também introduziu novos métodos de treinamento baseados em sua compreensão científica. Ele enfatizou a tensão dinâmica e o uso coordenado de todo o corpo para gerar potência. Ressaltou a importância da velocidade e do foco, Kimi, na execução das técnicas. Sua abordagem ao kumite, luta, também evoluiu. Ele ajudou a desenvolver regras de competição que permitiam uma luta dinâmica e controlada. Isso ajudou a popularizar o Karatê como esporte, mantendo, contudo, sua eficácia marcial. O programa de treinamento de instrutores da JKA, sob sua orientação, incorporou esses princípios científicos. Isso garantiu que as novas gerações de instrutores fossem bem versadas nessa abordagem moderna. Essa modernização não significava abandonar a tradição.
Nakayama sempre manteve um profundo respeito pelos ensinamentos de Gichin Funakoshi e pelos fundamentos filosóficos do Karatê-do. No entanto, ele acreditava que o Karatê, como qualquer arte viva, deveria evoluir. Sua abordagem científica era uma forma de aprimorar e aprofundar a compreensão das técnicas tradicionais, e não de substituí-las. Ele buscou tornar o Karatê Shotokan mais eficaz, mais compreensível e mais adaptável ao mundo moderno. Esse equilíbrio entre tradição e investigação científica foi uma marca registrada de sua liderança. Ele fez a ponte entre o antigo e o novo. Seção 7. A palavra escrita e o alcance global. O impacto literário e internacional de Nakayama. Masatoshi Nakayama compreendia o poder da palavra escrita para disseminar o conhecimento. Ele foi autor de vários livros influentes sobre o Karatê Shotokan. Esses livros se tornaram recursos essenciais para karatecas em todo o mundo. Sua obra mais famosa é talvez a série Best Karate. Esta série abrangente, composta por 11 volumes, detalha meticulosamente todos os aspectos do Karatê Shotokan. Abrange Kihon, fundamentos, Kata, formas, e Kumite, luta. Cada volume é repleto de explicações claras e inúmeras fotografias, muitas vezes apresentando o próprio Nakayama ou seus melhores alunos demonstrando técnicas. Esses livros foram inovadores em sua clareza e profundidade. Outra obra seminal de Nakayama foi Dynamic Karate. Publicado em 1966, este livro forneceu uma explicação científica completa das técnicas de karatê. Aprofundou-se nos princípios da física e da fisiologia aplicados ao karatê. Dynamic Karate ajudou a estabelecer a reputação de Nakayama como um mestre visionário. Ele tornou conceitos complexos acessíveis a um público global. Seus livros foram traduzidos para muitos idiomas. Eles se tornaram os textos padrão para karatecas Shotokan em dojos ao redor do mundo. Através de seus escritos, Nakayama alcançou muito mais alunos do que jamais poderia ter ensinado pessoalmente. Seu legado literário é imenso. Além de seus livros, Nakayama foi um embaixador incansável do Karatê Shotokan. Ele viajou extensivamente, conduzindo seminários e workshops por todo o globo. A partir dos anos 60, ele viajou para a América do Norte, Europa, Ásia e outros continentes. Ele introduziu o Shotokan da JKA em novos países e ajudou a estabelecer filiais da JKA em todo o mundo. Seus seminários eram lendários. Ele possuía uma habilidade incrível de demonstrar técnicas poderosas com precisão e graça. Mesmo em seus últimos anos, ele inspirou inúmeros indivíduos a praticar karatê. Seu carisma pessoal e profundo conhecimento deixaram uma impressão duradoura em todos que o conheceram. Esses esforços internacionais foram cruciais para a expansão global do Karatê Shotokan. Nakayama, juntamente com outros instrutores seniores da JKA que ele enviou, construiu uma rede mundial de dojos e praticantes. Ele fomentou um senso de comunidade internacional entre os karatecas. Ele acreditava que o karatê poderia transcender fronteiras culturais e nacionais. Poderia ser uma ferramenta para entendimento e respeito mútuos. Sua visão era criar uma família global unida pela prática do Karatê-do. Suas viagens e ensinamentos foram instrumentais para tornar o Shotokan um dos estilos de karatê mais praticados no mundo. Ele verdadeiramente globalizou a arte. Seção 8. Jogo de equilíbrio. Tradição e inovação no karatê de Nakayama. Masatoshi Nakayama enfrentou o significativo desafio de guiar o karatê Shotokan em um mundo em rápida mudança. Ele compreendia a importância de preservar as ricas tradições da arte. Essas tradições foram transmitidas por Gichin Funakoshi e pelos mestres de Okinawa que o antecederam. Ao mesmo tempo, ele reconhecia a necessidade de inovação. Acreditava que o karatê precisava se adaptar para permanecer relevante e eficaz. Isso exigia um delicado jogo de equilíbrio.
Ele tinha que honrar o passado enquanto abraçava o futuro. Sua abordagem foi de evolução respeitosa, não de ruptura radical. Seu objetivo era fortalecer e não diluir os princípios fundamentais. Ele manteve uma profunda reverência pelos ensinamentos fundamentais de Gishin Funakoshi. O Dojo-kun, regras do dojo, e o Niju-kun, 20 preceitos, permaneceram centrais em sua filosofia, Esses princípios enfatizavam humildade, respeito, autocontrole e a busca pela perfeição do caráter. Nakayama garantiu que esses aspectos éticos e filosóficos fossem parte integrante do treinamento da JKA. Ele entendia que o karatê era mais do que apenas um sistema de luta, era um um caminho de vida. Esse compromisso com a tradição forneceu uma âncora estável para a arte, ao mesmo tempo em que ele introduzia métodos modernos de treinamento e análises científicas. No entanto, Nakayama não era um tradicionalista rígido. Ele via oportunidades para aprimorar a compreensão e o desempenho por meio do conhecimento moderno. Sua aplicação da biomecânica e da cinesiologia às técnicas de karatê foi um exemplo claro desse espírito inovador. Ele incentivou a pesquisa e o pensamento crítico sobre como as técnicas funcionavam. Isso levou a refinamentos nas metodologias de treinamento e a uma apreciação mais profunda da eficiência dos movimentos do karatê. Ele também apoiou o desenvolvimento do karatê como esporte. Acreditava que a competição, quando devidamente gerenciada, poderia motivar os alunos e ajudar a popularizar a arte. Isso representou um afastamento de algumas visões mais antigas. Essa síntese de tradição e inovação foi talvez a maior contribuição de Nakayama para o desenvolvimento do Shotokan. Ele demonstrou que era possível modernizar uma arte marcial antiga sem perder sua alma. Mostrou que a investigação científica poderia complementar e não contradizer a sabedoria tradicional. Sua liderança permitiu que o Karatê Shotokan crescesse e florescesse globalmente. Tornou-se acessível a pessoas de diversas origens, mantendo seus valores fundamentais do Budo. Ele navegou com sucesso pelas complexidades da mudança, garantindo que o Shotokan permanecesse uma arte vibrante e dinâmica para as futuras gerações. Seu legado é essa integração bem-sucedida. Seção 9. Um legado duradouro. A visão e influência global de Nakayama. Masatoshi Nakayama faleceu em 15 de abril de 1987, mas seu legado continua a moldar o mundo do karatê. Ele dedicou sua vida ao desenvolvimento e à propagação do karatê Shotokan. Seus esforços transformaram o karatê, de uma arte marcial japonesa relativamente obscura, em um fenômeno global. Milhões de pessoas ao redor do mundo praticam karatê Shotokan hoje em dia. Muitos deles têm sua linhagem ligada, direta ou indiretamente, a Nakayama e a JKA que ele ajudou a construir. Sua influência é inegável e de grande alcance. Ele deixou uma marca indelével na história das artes marciais. Seu trabalho criou uma comunidade global duradoura. A visão de Nakayama para o karatê ia além da mera destreza física ou das habilidades de autodefesa. Ele via o karatê como uma ferramenta para a transformação pessoal. Acreditava que, através de um treinamento rigoroso, os indivíduos poderiam cultivar disciplina, autoconfiança, humildade e respeito. Essas qualidades, ele argumentava, eram essenciais não apenas para o desenvolvimento pessoal, mas também para criar uma sociedade melhor. O karatê, em sua visão, era um caminho para aperfeiçoar o caráter. Essa profundidade filosófica era um pilar de seus ensinamentos. Ele inspirou os alunos a buscarem a excelência em todos os aspectos de suas vidas, não apenas no dojo. Suas contribuições para os aspectos técnicos e teóricos do karatê são imensas. A padronização das técnicas, o desenvolvimento do programa de instrutores da JKA e seus volumosos escritos ajudaram a criar um sistema consistente e de alta qualidade para o ensino do karatê. Sua abordagem científica para analisar as técnicas desmistificou muitos aspectos da arte.
Isso tornou o karatê mais acessível e compreensível para um público mais amplo. Ele preencheu com sucesso a lacuna entre a sabedoria tradicional das artes marciais e a compreensão científica moderna. Esse rigor intelectual elevou o estudo do karatê. Ele incentivou os alunos a refletirem profundamente sobre seu treinamento. A rede global de dojos e instrutores da JKA que ele estabeleceu continua a prosperar. Embora a própria JKA tenha passado por divisões e mudanças desde sua morte, o trabalho fundamental de Nakayama permanece crucial. Seus alunos e, por sua vez, os alunos deles, levaram seus ensinamentos a todos os cantos do globo. Seu sonho do karatê, como uma força para o entendimento internacional e o crescimento pessoal, continua vivo. Masatoshi Nakayama é corretamente lembrado como o arquiteto do karatê Shotokan moderno. O trabalho de sua vida continua a inspirar e guiar praticantes de karatê em todo o mundo. Seu espírito perdura em cada dojo onde o Shotokan é praticado.